E na psiquiatria, o ápice, você acabou de dizer que é o desfecho, mas o ápice, o que visa evitar o tratamento, uma intervenção psiquiatra, é o suicídio ou existem outras consequências? Não, Franklin. Por exemplo, eu acho que para o cardiologista, o pior é perder, entre aspas, o paciente para um infarto agudo do Sim. miocárdio. Para o psiquiatra, o pior desfecho é o suicídio. Certo, entendi. Mas, em geral, o que eu gostaria que as pessoas tivessem, as pessoas que me procuram pedindo ajuda, é qualidade de vida. Qualidade de vida. Que elas não cheguem nem a pensar sobre isso. Mas, se de fato elas pensarem em algum momento, eu sempre digo para os meus pacientes e eles acham graça. Quando eles falam que eu procuro problema, não é que eu procuro problema. Quando as pessoas falam que elas estão bem depois de um tratamento, quando elas começam a usar a medicação, e elas falam, estou bem, eu pergunto, o que é estar bem? Então, adianta sair do fundo do poço, daquele buraco que cada um conhece o seu, olhar para o horizonte e não enxergar nada, apenas a luz, apenas o sol? Para mim não basta só isso, nós temos que saber para onde ir. Então, não estar no buraco não é ter qualidade de vida, né? Assim como ter saúde mental não é só a ausência de doenças mentais. A gente precisa ir em busca de qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? E tem a ver com sentido e tem a ver com o propósito de vida. Sim, sim, sim. Então, não é só visando o tratamento da psiquiatria, não é só visar tentar fazer com que não aconteça o suicídio, mas é para que as pessoas também tenham além de um resgate, um direcionamento. Exatamente, até porque nós, quando eu começo, direciono um tratamento com um paciente, a minha intenção é que esse paciente não venha me procurar novamente. Para que essa pessoa consiga se direcionar, ser direcionada e consiga andar com as suas próprias pernas. Essa é a minha maior felicidade, quando eu vejo um paciente depois de anos de tratamento e eu pergunto, como é que tu tá? Eu tô tão bem, doutor, eu fico feliz. Estar bem significa, não é que a vida está maravilhosa, que está tudo perfeito. Equilibrada, isso não existe. Menos, né? Equilibrada, no sentido de que essa pessoa consegue hoje reagir nas situações mais difíceis de uma forma mais equilibrada. Poxa. Reagindo às emoções que nós temos, né? Sim, e precisamos ter. Sim. Doutora, eu faço questão de nominá-la e deferenciá-la como doutora durante toda a nossa conversa, até porque é um assunto muito importante, é um assunto que demanda autoridade para dizer. Então, por mais que seja um papo informal entre nós, é um assunto técnico, é um assunto que tem alcance. Então, da nossa parte, pelo menos de mim, eu quero tratar esse assunto com muita responsabilidade. Por isso que, não, só a Vanessa, não, aqui a doutora hoje é a autoridade para falar sobre. Então, assim, não tenho aqui um script, não tenho um roteiro, tem até algumas coisas escritas aqui, poderia deixar para o final, mas eu já quero entrar nessa linha. Existe também uma crença, vou falar muito sobre mitos, sobre crença e sobre resultado, de que o psiquiatra, sua intervenção, ela está pautada, ela está norteada no uso de medicamento. Isso é fato. Alguns psicotrópicos, alguma medicação que vai ser usada como ferramenta. E muitas pessoas, elas reagem bem, elas se sentem bem com a utilização da medicação. Por outro lado, há quem critique essa intervenção dizendo assim, mas na verdade, aquilo não é um sentimento, aquilo não é um bem-estar. Só uma resposta do aquilo é uma resposta a um tratamento, aquilo é uma pseudo-sensação de bem-estar, porque se tirar o remédio dela, ela volta ao estado natural dela. A doutora já deve ter ouvido isso. E o que a senhora tem a dizer para as pessoas com relação a isso? Que existe as pessoas têm informação, como eu falei antes, mas não têm o conhecimento, né? Por isso que é importante trazer esse conhecimento. Eu acho que é por isso que tu fala de autoridade, nesse sentido. Nós temos, na farmacologia, eu costumo dizer, em qualquer protocolo ou guideline, que ela é 40% em um tratamento.
Se nós falarmos de depressão e ansiedade clínicas, porque nós temos também, não sabemos a diferença, em geral, as pessoas, em tristeza e depressão, são coisas diferentes. Entre a ansiedade, que é um fator protetivo, que tem a ver com o medo, mas com a nossa proteção, que são conexões cerebrais primitivas e nos protegem, e a ansiedade doença, que existem vários tipos, né? Então, a farmacologia em um tratamento, digamos que essa pessoa tenha realmente o diagnóstico e por isso a importância de consultar sempre o médico psiquiatra, para que ele faça um diagnóstico e então direcione essa pessoa para o tratamento. Então, existem várias situações em que essa pessoa pode se beneficiar com a farmacologia. Geralmente, essas pessoas precisam utilizar as medicações porque elas demoram para procurar ajuda. E existe uma outra questão também que as pessoas não conhecem, a diferença entre o que é psiquiátrico, cerebral, nós temos o órgão, o cérebro, e o que é emocional, que é o que é mais subjetivo, que nós não sabemos exatamente onde é que está, mas que também faz parte desse contexto. E as questões ambientais também. Então, quando a gente fala de transtorno psiquiátrico, nós não estamos falando só de transtorno psiquiátrico, daquela depressão, daquela ansiedade. Nós estamos falando de uma pessoa que tem ansiedade ou depressão, mas que ela está inserida em um contexto onde existem problemas financeiros, por exemplo, problemas com os filhos, problemas de casal. Então, ela está inserida num contexto maior. Logicamente que a medicação, nesse caso, sempre, ela não vai ser 100%. Ela vai atuar no mecanismo cerebral, nas disfunções de conexões cerebrais que os transtornos podem causar ao cérebro, que é um órgão. Mas as questões ambientais e emocionais, não. Então, por isso, da importância de que o tratamento seja multidisciplinar. Então, essa pessoa vai tratar também essas questões ambientais e emocionais e de personalidade com um psicólogo, por exemplo, nas terapias holísticas, com atividade física, cuidando da alimentação. Então, a farmacologia, ela é uma etapa do tratamento, ela faz parte. Mas, em contrapartida, eu considero que talvez a maioria dos profissionais vejam na farmacologia como se fosse um tratamento 100%, como se só a medicação fosse atuar. Ajudar. Mas por quê? Porque nem todos os profissionais da área da saúde mental têm, digamos, o privilégio de ter tempo para escutar as pessoas. Então, nesse sentido, eu me considero uma profissional privilegiada. Porque se nós entrarmos, e eu atendi bastante tempo no SUS por convênios, nós não temos tempo para escutar. Então, as pessoas do outro lado, os pacientes, eles se queixam muito. Eu acredito que tenham profissionais que realmente não olham, não escutem e estejam só preocupados, assim como outros profissionais de outras áreas também. Mas não é só isso, não existe tempo. Então, se não tem tempo, nós não conseguimos escutar. E eu já estive nesses bastidores, entendo bem como é. Então, eu tenho tempo para escutar. Para prescrever uma medicação, às vezes é 1 minuto. São 2 minutos. É fácil quando nós estudamos a técnica, é muito fácil. Mas o que diferencia? O que diferencia é conseguir deslocar o que pode melhorar com a medicação. E aí nós vamos escolher a melhor medicação, que esse tratamento é individualizado. E o que sobra disso? Que é o que vai realmente melhorar. Porque a medicação, ela vai tirar daquele lugar onde eu falei antes, do fundo do poço, lá do buraco. Mas essa pessoa vai chegar na superfície e vai para onde? Quem vai direcionar essa pessoa não é a medicação. Tem outros fatores importantes. A espiritualidade é uma delas, que é diferente de religião. Atividade física, e aí a psicologia. E na psicologia tem diversas abordagens. Eu tenho formação em psicoterapia analítica, mas tem diversas abordagens. Então, esse profissional, que é o médico psiquiatra, que vai fazer o diagnóstico, ele deve saber direcionar também para qual abordagem que aquele psicólogo desempenha, que é realmente indicado para aquele paciente, que tem aquela demanda emocional ou ambiental. Valendo-se da ferramenta fármaco utilizada. É muito mais complexo.
muito mais complexo. E as pessoas, mas realmente as pessoas têm essa ideia de que o psiquiatra ficou, por questões culturais também, do passado, com a ideia de que o psiquiatra só é clínico. Não, eu tenho a formação em psicoterapia, então eu posso atuar na psicoterapia analítica. Eu posso atender os pacientes como psicoterapeuta e também a farmacologia, se for a indicação dessa pessoa, né? Mas existem outras abordagens, a comportamental, que é a psicoterapia comportamental, que não é a minha especialidade, então eu encaminho. Preciso direcionar. Mas o importante é a gente entender que é muito mais complexo. E por isso e como a gente não consegue atender toda a demanda, que é muito complexa, por isso da atividade multidisciplinar, que é o que eu sempre falo, que sempre foi a minha ideia. Não é só encaminhar para o psicólogo, que é amigo, que está na sala do lado e tudo mais. É encaminhar para quem realmente pensa dessa forma. Então, eu encaminho os pacientes para educador físico, para nutricionista, para os psicólogos, porque eu não faço trabalho sozinha. E, além disso, esse paciente precisa ter atitude. As pessoas têm muito essa questão de ter o medo das medicações, mas também elas não têm ação. Eu estou só tomando a medicação. Ninguém falou que era para tomar só a medicação. Então, eu falo muito sobre atividade física, explico por que a atividade física é importante. Né? Então, vai melhorar a absorção da medicação, vai liberar mais hormônios do bem-estar. Essa pessoa precisa fazer. Se ela não fizer, o resultado não vai ser tão assertivo. Eu sempre digo, 100% não existe, mas existe uma melhora mais assertiva. E é sempre quando o paciente tem ação, tem uma ideia da multidisciplinaridade também, e a atitude. Então, é todo um contexto que precisa ser tratado, às vezes, por várias pessoas. E vai, inclusive, você falando isso aí, eu imagino o quanto é importante identificar o nível de consciência do paciente para entender o pós, para entender a saída do poço. Para ele conseguir sair. Que o objetivo não é só sair do poço. Essa sua fala já marcou aqui para nós, tá? O objetivo não é só sair do poço. O objetivo é, e depois que sair do poço, para onde eu vou? Para além do horizonte. Exatamente. Genial, genial.